Obrigada, Clarissa. Professor, queria te perguntar sobre um retrospecto dessa guerra comercial, né? A ironia dessa guerra comercial é que foram os próprios Estados Unidos que abriram as portas do comércio global para a China lá em 2001, com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, que inclusive está bem combalida nesse momento. E o que eu queria perguntar, professor, é se já dá para saber quem vai sair vitorioso dessa guerra comercial. A gente está falando das duas maiores potências do mundo, a gente está falando de China e Estados Unidos, mas duas potências que têm questões econômicas complexas para resolver dentro de casa. Os Estados Unidos com déficit ali beirando os 7%, né, um saldo negativo das suas contas públicas beirando os 7%, essa dificuldade de se reindustrializar, que muitos economistas dizem que pode demorar décadas para os Estados Unidos conseguirem se reindustrializar e compensar esses produtos que não vão mais chegar aqui ou que vão chegar mais caros aqui nos Estados Unidos. Por outro lado, a China também vem de uma desaceleração econômica, tinha um PIB que crescia 10% ao ano há pouco tempo, agora está com uma desaceleração econômica muito forte e também enfrenta, né, vem de uma crise muito forte no mercado imobiliário. Qual potência o senhor acha que vai sair vitoriosa dessa guerra? Veja, todo mundo sempre diz que você não deve apostar contra os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos enfrentam aí uma série de problemas com relação ao seu endividamento, a falta de inovação, a perda do parque industrial, a questão de infraestrutura defasada, o fato de não ter aí a capacidade de concorrer em pé de igualdade hoje em dia com a China. E por isso tem vindo aí, desde o governo Trump, há alguns anos já, numa campanha, sofrido uma campanha enorme de reputação, né, de destruição de reputação, e os americanos têm feito isso juntamente com os europeus em muitas circunstâncias. Então, você gera, inclusive, na cabeça das pessoas, uma imagem de uma China que não é a realidade do país. A China é hoje um país moderno, tem os seus desafios, os chineses dizem que a China é um país em desenvolvimento e sempre será um país em desenvolvimento, mas a China tem aí dado grandes passos e grandes avanços. E você vê, né, até mesmo o fato de o vice-presidente dos Estados Unidos ter se referido à China como um país de campesinos, dá uma impressão muito clara da questão da arrogância dos Estados Unidos com relação àquilo que aconteceu com a China. E você tem uma realidade. Os Estados Unidos apoiaram a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, foi um ponto importante para a China na ocasião. Claro que o objetivo norte-americano também era, de alguma forma, controlar a China a partir daquela situação, mas os chineses, com a sua inventividade, com a sua engenhosidade, conseguiram evoluir bastante no processo econômico e deram uma volta tecnológica por cima em muitos aspectos, considerando que a tecnologia é algo disruptivo e essencial para o desenvolvimento econômico chinês. E claro que os números também mudaram, não é? A China, hoje em dia, ela cresce 5%, mas os 5% de hoje são mais do que os 10% do passado, porque a economia chinesa é muito maior do que nós tínhamos há alguns anos atrás. Agora, o fato que é importante destacar é que os chineses se prepararam nesse processo todo para um desengajamento dos Estados Unidos e, claro, que tem se preparado ao construir uma rede de suporte internacional e de parcerias internacionais. Os chineses estudam com muito afinco dois casos muito importantes. Aquilo que aconteceu com o Japão, na forma como os Estados Unidos colocaram o Japão numa situação financeira complicada, que levou o Japão a uma situação de recessão que durou muitos anos, e também o colapso da União Soviética. E claro que os chineses entendem que para os norte-americanos seria muito interessante que a China se transformasse numa nova União Soviética, mas o que os chineses fizeram através dos acordos da nova Rota da Seda foi justamente se transformar no principal parceiro comercial do mundo inteiro. E claro que a China também não está alheia àquilo que acontece no mundo. O modelo chinês foi baseado na exportação por muito tempo e ele passou também, e aqui é importante de relembrar, Priscila, as consequências da Covid, né? O mundo inteiro sofreu a Covid, quando todo mundo achava que ia se recuperar, veio a guerra da Ucrânia e agora veio a situação em Gaza. Então, esses problemas também têm um impacto que afetam também a própria China, que é a grande indústria, né? A grande máquina industrial do mundo e é responsável pelo crescimento global
até muito mais do que os Estados Unidos quando a gente fala de crescimento econômico, não financeiro. Hoje em dia os Estados Unidos ainda têm uma prevalência muito grande no setor financeiro, mas na parte de economia a China está em primeiro lugar.